Na natureza, a sobrevivência é uma guerra, mas não é vencida apenas pelos fortes. Ela pertence aos inteligentes, aos pacientes e aos que sabem enganar. Aqui, força bruta é apenas uma das armas, porque quem vive por mais um dia é quem domina a arte da adaptação, de criaturas que mudam de forma a animais que soltam descargas elétricas, jatos químicos ou sangue pelos olhos. Prepare-se para conhecer o lado mais engenhoso da vida selvagem. Hoje, no Factoverso, você vai descobrir as táticas mais extremas de defesa do reino animal. E vai entender por que cada uma dessas criaturas é um verdadeiro mestre da sobrevivência. Número 10, Puraquê, o raio vivo da Amazônia. Nas águas escuras e silenciosas da floresta tropical, vive um dos peixes mais temidos do planeta, o Puraquê, também chamado de enguia elétrica. Apesar do nome, ele não é uma enguia verdadeira, e sim um peixe da família dos gininodídeos. Com até 2,5 metros de comprimento, ele pode gerar descargas elétricas de até 860 volts, o suficiente para derrubar um cavalo ou paralisar completamente um predador. É a bateria viva da selva. No coração da Amazônia, o Puraquê é o trovão submerso que ninguém ousa enfrentar. Número 9. Camarão mantis, o punho relâmpago. Bonito, colorido e de aparência frágil, esse pequeno crustáceo guarda dentro das garras uma das armas mais violentas do oceano. O camarão mantis é capaz de desferir golpes tão rápidos que a água ao redor ferve por frações de segundo. A velocidade de ataque ultrapassa 80 km por hora, com uma força de impacto comparável a uma bala de calibre 22. Ele quebra conchas, despedaça carapaças e até estilhaça vidros de aquário com facilidade. Mas o camarão mantis não é apenas força, sua visão é uma das mais complexas do reino animal. Ele possui 12 tipos de receptores de cor, enquanto os humanos têm apenas 3. Enxerga em ultravioleta, infravermelho e até em luz polarizada. Ele vê o perigo antes que o perigo. Veja ele, um verdadeiro guerreiro de precisão, veloz, letal e quase impossível de surpreender. Número 8. Lagarto do chifre curvo, o atirador de sangue. Entre as areias quentes do deserto americano, vive um pequeno lagarto de aparência tímida. Mas por trás do corpo espinhoso existe uma defesa incomum. Quando se sente encurralado, ele contrai os músculos da cabeça com tanta força que rompe pequenos vasos sanguíneos e dispara jatos de sangue pelos olhos. Esse sangue tem um gosto amargo e irritante, afastando imediatamente cães, coiotes e outros predadores. O jato pode alcançar até 2 metros de distância. É grotesco, mas incrivelmente eficaz. Enquanto o inimigo se distrai limpando o rosto, o lagarto já está longe, salvo pela própria engenhosidade. Na guerra pela vida, até o sangue pode ser transformado em uma arma. Número 7. Dragão marinho folhado, o fantasma das algas. Nas águas frias da Austrália, uma criatura desliza entre as plantas marinhas como se fosse parte delas. O dragão marinho folhudo é um verdadeiro espetáculo da camuflagem natural. Seus apêndices imitam folhas e galhos com tamanha perfeição que é quase impossível distinguir o animal do ambiente. Mas o segredo não está só na aparência. Ele se move lentamente, balançando como as algas empurradas pela correnteza. Não tem dentes afiados, nem veneno ou velocidade. Sua maior arma é a invisibilidade. Enquanto os predadores procuram alimento ao redor, o dragão marinho observa em silêncio. No oceano, ser invisível é mais poderoso do que ser rápido. Número 6. Inseto-folha, o mestre do disfarce. Nas florestas úmidas da Ásia, vive um pequeno inseto capaz de enganar até os olhos mais atentos. Suas asas imitam com perfeição uma folha. As nervuras, as manchas, até os rasgos causados pelo tempo. Alguns exemplares são tão parecidos com folhas secas que parecem ter caído de uma árvore de verdade. Quando o vento sopra, o inseto balança junto, reforçando a ilusão. E se um predador se aproxima, ele permanece imóvel, apostando tudo no disfarce. Algumas espécies até mudam de cor conforme envelhecem, simulando a degradação natural da planta. Enquanto outros fogem,
ele apenas se mistura. Na selva, ser visto é morrer. E o inseto-folha aprendeu a desaparecer em plena luz do dia. Número 5. Choco marinho, o ilusionista das profundezas. Conhecido também como sépia comum. O choco marinho é um dos animais mais inteligentes do oceano. Dotado de células especiais chamadas cromatóforos, ele pode mudar de cor e textura quase instantaneamente. Com isso, é capaz de se transformar em pedra, areia, coral ou até em outro animal. Tudo para enganar o olhar do predador. Mas a tática mais famosa vem quando ele se sente em perigo. O choco marinho libera uma nuvem escura, espessa de tinta, que oculta sua fuga e desorienta o inimigo. Essa cortina de fumaça biológica confunde não só a visão, mas também o olfato de quem tenta caçá-lo. É a arte de desaparecer sem deixar rastros. No oceano, o choco marinho é o verdadeiro mestre das sombras. Número 4. Porco-espinho, armadura viva. Entre os mamíferos terrestres, poucos têm um sistema de defesa tão eficiente. O porco-espinho é coberto por milhares de espinhos ocos e afiados, que se eriçam quando o animal se sente ameaçado. Ao contrário do que muitos pensam, ele não lança os espinhos, mas basta um toque para que eles se desprendam e fiquem presos na pele do agressor. Esses espinhos possuem microfarpas que tornam a remoção extremamente dolorosa e arriscada. Alguns predadores, como leopardos e linces, já morreram infectados por feridas causadas por esses espinhos. O porco-espinho não é rápido nem agressivo, mas seu corpo é um escudo natural. Ele não precisa lutar, só precisa esperar o inimigo entender que atacá-lo é um erro. Número 3. Besouro bombardeiro, o artilheiro químico. Pequeno e discreto, mas dono de uma das defesas mais sofisticadas do reino dos insetos, o besouro bombardeiro guarda em seu corpo duas substâncias químicas diferentes, hidroquinona e peróxido de hidrogênio. Quando ameaçado, ele mistura os compostos, provocando uma reação que eleva a temperatura a quase 100 graus Celsius. O resultado é um jato fervente tóxico, expelido com força e precisão. Ele consegue girar o abdômen e disparar em qualquer direção, atingindo os pontos mais vulneráveis do inimigo. É como carregar um lança-chamas natural em miniatura. Enquanto outros fogem, o besouro bombardeiro contra-ataca com fogo químico. Um verdadeiro tanque de guerra em miniatura. Número 2. Linguado olhudo, o espião do fundo do mar. No mundo subaquático, ele é o mestre da camuflagem dinâmica. O linguado nasce com um olho de cada lado da cabeça, mas durante o crescimento, um deles migra para o mesmo lado. Isso permite que ele viva deitado sobre o fundo arenoso, com os dois olhos voltados para cima. Sua pele é capaz de reproduzir o padrão exato do solo marinho, seja areia, rocha ou cascalho. Em questão de segundos, ele desaparece por completo, ficando praticamente invisível. Quando a presa se aproxima, ele se lança como uma flecha, e tudo termina antes que ela perceba o que aconteceu. No fundo do oceano, o linguado é o espião perfeito. Vê tudo, mas quase ninguém o vê. Número 1. Formiga Camponotus saunders, a guerreira explosiva. Entre as florestas do Sudeste Asiático, vive uma formiga disposta a morrer pela colônia. Quando cercada e sem saída, ela contrai o abdômen com tanta força que o corpo literalmente explode. O impacto libera um líquido tóxico e pegajoso, que gruda no inimigo e o paralisa. A formiga morre no processo, mas protege suas companheiras e o ninho. É a defesa mais extrema da natureza, um ato de sacrifício absoluto. Um pequeno soldado que se torna a própria bomba. Na linha de frente, essa formiga não foge. Ela explode e transforma a própria morte em vitória. Essas criaturas provam que a natureza é o campo de batalha mais engenhoso que existe. Aqui, não vence quem é o mais forte, mas quem é o mais criativo. Do puraquê elétrico ao dragão marinho folhudo. Do porco-espinho blindado à formiga suicida. Cada um desenvolveu sua própria forma de resistir, enganar ou atacar. Eles são engenheiros biológicos, guerreiros evolutivos, mestres da adaptação. E cada um deles é uma lembrança de que na natureza, sobreviver é uma arte,
Se você gostou, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo e ative as notificações. Aqui, cada fato é mais incrível do que a ficção. Até o próximo episódio.